Eu quero convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias no livro de Atos 8, de 26 a 40. Atos 8, de 26 a 40. Esse foi o texto usado domingo de noite, no culto da noite, onde nós tivemos o batismo, e foi uma mensagem rápida, pois o nosso tempo era curto. E hoje eu quero trazer novamente essa mesma mensagem para os amados irmãos, o resumo dela, mas nós vamos olhar dessa vez numa outra perspectiva, Nós olhamos esse texto na perspectiva do eunuco, aonde nós vimos que ele era um homem religioso, ia até a igreja, estudioso da palavra, atencioso com a palavra de Deus, temente a Deus, mas ainda não havia encontrado com o centro da palavra, a verdade da palavra, que é Jesus Cristo que liberta. E quando ele teve conhecimento da palavra do Senhor, quando ele teve conhecimento de Jesus Cristo por meio da palavra, ele teve a sua vida transformada, Ele recebe então a palavra, ele tem uma conversão, por meio da sua conversão há salvação na sua vida, e ele segue por aquela estrada com Jesus Cristo no coração dele. Ele não segue mais sozinho. Ele começou sozinho, seguiu para a igreja, voltou dentro da Bíblia, conheceu alguém que havia conhecido Jesus Cristo de verdade, aquele a qual ele estava lendo, o profeta Isaías, e ele voltou com Jesus Cristo no caminho. E nós convidamos os irmãos que estavam na igreja a não voltarem no seu caminho sem Jesus Cristo no seu coração. Aqueles que estavam presentes à noite tiveram a oportunidade de ouvir essa palavra e também tiveram a oportunidade de seguir o caminho de volta para suas casas com Jesus Cristo na sua carruagem, no seu coração, porque assim como Felipe, nós também oferecemos Jesus Cristo, aquele que pode salvar as nossas vidas. Mas agora, meus irmãos, a mensagem também vai ser breve, mas nós queremos trazer a visão de Felipe nesse mesmo texto que nós lemos na palavra de Deus. Então, leitura de Atos 8, de 26 a 40. Atos 8, de 26 a 40. A palavra do Senhor diz assim: um anjo do Senhor disse a Felipe: vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Ele se levantou e partiu. No caminho encontrou um eunuco etíope, um oficial importante, encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus. De volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. E o Espírito disse a Felipe: aproxima-se dessa carruagem e acompanha. Então Felipe correu para a carruagem. Ouvindo o homem lendo o profeta Isaías, ele perguntou: o Senhor entende o que está lendo? Ele respondeu: como posso entender se alguém não me explicar? Assim convidou Felipe para subir e assentar-se ao seu lado. E o eunuco estava lendo esta passagem da Escritura: ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como cordeiro mudo diante do tosqueador, ele não abriu a sua boca. Em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. O eunuco perguntou a Felipe: diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? Começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhes as boas novas de Jesus. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água, e o eunuco disse: olhe, aqui há água, que me impede de ser batizado? Disse Felipe: você pode, se crer de todo o coração. O eunuco respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim deu ordens para parar a carruagem. Então Felipe
e o eunuco desceram as águas, e Felipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Felipe repentinamente. O eunuco não o viu mais e, cheio de alegria, seguiu o seu caminho. Felipe, porém, apareceu em Azoto e, indo para Cesareia, pregava o Evangelho em todas as cidades pelas quais passava. Amém? Feche seus olhos novamente. O irmão Wilson já orou. Eu quero orar novamente ao Senhor, pedindo a Ele que venha falar no teu coração. Pai, abençoa-nos, ó Deus, neste momento com a Tua palavra preciosa. Fala, Pai, aos nossos corações, por favor, nós lhe rogamos, ó Deus. Nós lhe pedimos, ó Deus, tem misericórdia de nós, ó Deus, fala nos nossos corações. Ensina-nos, ó Deus, através da Tua palavra, que é boa, perfeita e agradável. E, ó Pai, transforma-nos, ó Deus, com ela, em nome de Jesus. Abençoa, Pai, para que todos aqueles que ao ouvirem saiam transformados, ó Deus, saiam cheios de alegria, capacitados em nome de Jesus. Que o Senhor me use com o Teu poder, com a Tua glória, para falar, Senhor Deus, dessa preciosidade que é a Tua palavra, que um dia, Senhor Deus, entrou no meu coração e me transformou, e nós cremos, ó Deus, que nesses últimos tempos também tem transformado a muitos. Que o Senhor continue transformando, ó Pai, através desse veículo da internet, falando, Senhor Deus, a pessoas, ó Pai, de lugares mais remotos, Senhor Deus, do nosso Brasil, lugares, ó Pai, talvez de difíceis acessos, Senhor Deus. Que o Senhor, ó Pai, faça essa voz ecoar, Senhor Deus, por todo o nosso país, ó Pai, em nome de Jesus, ó Deus. E que aqueles, ó Pai, que precisam ouvir essa palavra, ouçam com alegria e saibam que o Senhor, ó Deus, é quem fez isso. Abençoa-nos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Como nós vimos, como foi falado no início, nós vimos sob a perspectiva do eunuco, recebendo então a palavra do Senhor, na qual ele já estava lendo, recebendo então a explicação referente àquilo que ele estava falando, estava lendo a respeito de Jesus, que ele não sabia, né? Ele estava lendo sobre Jesus, mas ele não conhecia Jesus. Ele estava indo numa igreja, ele estava indo para um templo, aonde o Senhor nosso Deus instituiu ali aquele lugar, mas como uma pré-figuração das coisas verdadeiras que haveriam de vir, como nós já pregamos aqui outras vezes, né? Era uma pré-figuração do sacrifício perfeito, né? De que o homem oferecia a Deus por meio do sacerdote, e ali tinha os seus pecados perdoados. O eunuco saiu da sua terra distante, né? Ele saiu ali mais ou menos uma distância de 60 quilômetros da sua terra, né? Ele era um etíope, então ele vinha da Etiópia, provavelmente ali no continente africano, na onde provavelmente esse homem era um homem de cor escura, né? E provavelmente, meus amados irmãos, ele veio de muito distante para adorar a Deus nesse templo, onde ele acreditava que ali adorando, ali sacrificando, ele tinha então os seus pecados perdoados por meio do cordeiro que era derramado o seu sangue ali. E no meio do caminho ele começa a ler então o profeta Isaías, e quando ele vê Felipe está do lado dele, perguntando para ele se ele entende o que é que está sendo lido ali, e ele então tem a oportunidade de entender que aquele sacrifício que ele estava oferecendo ali no templo, aquela devoção que ele tinha a Deus, né, era uma prefiguração daquele a qual ele estava lendo naquele momento, que era Jesus que veio, que foi pisado, que foi maltratado, não havia beleza nenhuma nele, mas Deus se alegrou em moê-lo, porque por meio dele muitos seriam sarados, por meio das feridas deles muitos seriam sarados. Então Felipe não explica só Isaías, mas ele traz toda a palavra do Senhor, ele vai o caminho, e olha que o caminho é longo, hein? Felipe tem um bom tempo para poder conversar com o eunuco, explicar talvez a palavra do começo ao fim para ele, não somente Isaías, não é mesmo? Aqui não fala tudo que Felipe conversou com ele, mas quantas horas será que Felipe gastou com aquele eunuco para poder trazer o Evangelho para ele? Porque quando nós ouvimos a palavra de Deus, e a palavra de Deus é boa, ela enche o nosso coração, e nós ficamos cheios de alegria, nós ficamos cheios da presença de Deus, e o nosso desejo, eu não sei você, mas o meu desejo é ouvir mais, saber mais, conhecer mais dele. E quando a gente pega alguém que tem um conhecimento da palavra e começa a nos expor a palavra com poder, começa a nos expor a palavra com espírito de sabedoria, nós queremos ouvir, nós queremos saber o que é que Deus tem a dizer a respeito daquilo.
eu não sei os irmãos, mas é como se eu estivesse me alimentando, é como se eu estivesse o meu coração transbordando de alegria quando eu ouço a palavra do Senhor, quando eu entendo a palavra do Senhor e eu começo ali a procurar mais informações sobre elas. É maravilhoso. Eu imagino que o coração do eunuco ficou igual. Talvez Felipe está ali com ele, andando, explicando, e ele queria mais e mais e mais, até o momento que eu acho que Deus fala: agora chega, já sabe tudo que tinha que saber, teu coração está ardendo de alegria, né? Eu me lembro, meus amados, quando nós pregamos, e já ouvimos muitas mensagens, inclusive até mesmo nosso irmão Wilson já pregou, né, sobre os discípulos do caminho de Emaús. A palavra diz que Jesus Cristo ia pregando com eles no meio do caminho. Eles estavam no caminho, voltando, né, de Jerusalém para Emaús, e no meio do caminho Jesus ia expondo a palavra para eles. Interessante, meus irmãos, que quando eles param e entendem que é Jesus, um olha para o outro e diz: por acaso o nosso coração não ardia ao ouvir ele falar? É o que tem que acontecer conosco, meus amados, quando nós estamos ouvindo a palavra de Deus. Nosso coração deve arder ao ouvir a palavra de Deus, porque essa é a preciosa palavra que tem o poder de mudar e transformar as nossas vidas. Está aqui o poder, está aqui a bênção por meio dessa palavra. Mas enquanto Felipe está conversando com o eunuco, Deus deve falar: chega, já falou bastante, o coração dele está ardendo, o coração dele está feliz, ele já entendeu quem é Jesus, ele já entendeu que a passagem que ele está lendo é a respeito de Jesus. E aí então Deus faz eles passarem por perto de um rio, onde havia água, algum lugar ali onde havia água. Não sei ao certo se era um rio, se era um lago, mas eu sei que o eunuco olha para aquele lago e diz: ei, olha ali, água. O que é que me impede de ser batizado? Felipe olha e diz para ele: é lícito, se você crer de todo o coração. Ele diz: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Eu creio que essa palavra que eu estava lendo fala a respeito desse Cristo. Eu creio que você veio até mim porque Deus te enviou para que eu pudesse saber que esse Jesus, ele já veio e o sacrifício perfeito já foi realizado em favor de mim. E então Felipe olha para ele e diz: é lícito, se tu creres de todo o coração. Mas, meus amados, essa introdução que eu trago para os irmãos é a visão do eunuco, aquilo que ele recebe de Felipe, a visão que ele tem de Deus ao ir para o templo, simplesmente cumprir uma função, mas com amor, com carinho. Não podíamos dizer que esse eunuco não amava Deus, ele estava sendo só um religioso, ele estava fazendo aquilo que Deus havia mandado fazer. Mas no meio do caminho ele encontra o verdadeiro Cordeiro de Deus, aquele que pode tirar o pecado do mundo, e quando ele encontra, ele tem a sua vida transformada. Mas nós queremos falar aqui, meus amados irmãos, um pouco só sobre Felipe. E a mensagem que eu trago para os irmãos tem como tema obediência, confiança e amor. Obediência, confiança e amor. Meus amados irmãos, se o eunuco pôde ouvir a palavra de Deus e recebê-la, é porque um homem chamado Felipe, um evangelista, trazia no seu coração a obediência, trazia em seu coração a confiança em Deus e trazia em seu coração o amor por Deus. Quando o anjo chega a Felipe e diz: segue a estrada, ele diz: um anjo do Senhor disse a Felipe: vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém. Você está entendendo que o anjo chamou Felipe e falou assim: ei, faz favor, vai para uma estrada deserta, segue por ela, entra lá, vai lá. Um anjo do Senhor disse a Felipe: vai para o sul, para uma estrada deserta que desce para Jerusalém, a Gaza. Felipe podia questionar, Felipe podia olhar e dizer assim: o que eu vou fazer numa estrada deserta? Ali eu posso ser assaltado. Acostumava muito a acontecer esse tipo de coisa no passado, e acontece hoje também. Hoje, quando nós andamos na rua e nós vemos uma rua deserta, o que acontece conosco interiormente? Nós entramos em uma situação de ficar esperto. Você está sozinho na rua, está de noite, você está olhando para um lado, você está olhando para o outro, você está esperto aos barulhos, aos sons, porque você sabe que é a oportunidade perfeita de ser assaltado. É a oportunidade perfeita de você ser roubado. E Deus o livre de acontecer qualquer outra coisa pior.
Houve um amigo meu que há muito tempo atrás, no meu primeiro emprego, ele trabalhava comigo e ele morava longe, ele passava por uma estrada deserta, e ele quase morreu. Assaltaram ele no meio do caminho, onde ele estava sozinho, não tinha ninguém do lado, ninguém do outro, ninguém na frente, ninguém atrás. Ele disse que quando ele acordou, ele estava numa vala. As pessoas tentaram roubar ele, bateram nele, não sei se deram como morto, ou ele desmaiou, o que aconteceu, jogaram ele numa vala. Ele acordou todo sujo, sem sapato, sem bolsa, sem nada, e seguiu o caminho. Podia ter morrido numa estrada deserta. E neste momento de dificuldade, neste momento de olhar para o nada e ver as coisas que nós não entendemos, não sabemos e temos medo, muitas das vezes nós podemos questionar a Deus e dizer: por que eu tenho que ir para uma estrada deserta? Para que eu vou para um lugar que ninguém passa? Para que é que eu vou para uma igreja que ninguém entra? Por que eu vou para uma igreja, um lugar que é tão distante da minha casa? Por que é que eu tenho que fazer isso? Nós podemos questionar a Deus por muitas coisas, porque nós não entendemos, porque aos nossos olhos humanos, uma estrada deserta não é uma boa coisa, não é um lugar legal de se estar, não é o melhor lugar de se estar, não é o lugar mais seguro para se estar. E detalhe, é deserto. Eu ficava fazendo o que lá? Felipe podia questionar a Deus, podia questionar o anjo, dizendo: o que eu vou fazer neste lugar? Para quê? Mas aí nós podemos ver em Felipe aquilo que nós precisamos ver em mim, aquilo que nós precisamos ver em você, aquilo que nós precisamos ver na igreja Batista Jardim Cachoeira e em outras igrejas que estão ao nosso redor: a palavra obediência. Felipe não questionou, Felipe obedeceu. Não importa se era perigoso, não importa se era deserto, não importa se ele ia chegar lá no meio da estrada e ele ia ficar olhando para cima assobiando. Deus mandou. Se Deus mandou, é o lugar que você vai. Se Deus mandou, é o lugar que você tem que estar. Não importa a situação que esteja, não importa se está vazio, não importa se é perigoso, não importa se tem dificuldade. Se Deus mandou você ir, é o lugar que você tem que estar. Acabou. Simples assim. Mas infelizmente, meus amados irmãos, o que acontece nos nossos dias é muito pelo contrário. Nós questionamos tudo que Deus nos pede para fazer. Quando nós vemos dificuldade, nós questionamos. Quando nós vemos o deserto, nós questionamos. Quando não está conforme o nosso coração deseja, nós questionamos. E muitas vezes não vamos. Infelizmente é isso que acontece. Muitos dos nossos, ao invés de serem como Felipe, acabam sendo como Jonas. Deus manda ele ir para Nínive, mas ele quer ir para Tarsis. Deus manda ele falar com pessoas que ele odeia, mas ele quer estar no meio daqueles que ele gosta. Ele quer estar no meio do lugar badalado, do lugar mais cheio. Deus manda ele ir e ele quer voltar, porque Nínive não é o lugar que eu quero estar. Nínive só tem pessoa que eu não gosto. Nínive é uma cidade que não merece meu perdão, não merece meu amor, não merece. O que nós estamos de repente fazendo hoje aqui? Talvez alguns estejam olhando e falando assim: para que ir para a igreja? Vou chegar lá, vou ver os irmãos de sempre. Um está bravo, o outro está triste, o outro reclama da vida. Eu não vou. Mas é o lugar que Deus está mandando você ir, é o lugar que você tem que ir, sem questionar o que o Pai nos ensina, aquilo que Ele nos manda. E nós vemos em Felipe, meus amados irmãos, a obediência ao Senhor. E quando nós vemos Felipe obedecendo ao Senhor, nós podemos perceber que ele também confia. Ele não sabe o que vai acontecer lá, ele não faz ideia do que Deus vai fazer com ele lá, mas ele sabe que é o lugar que ele tem que estar. Nós muitas vezes não sabemos o que Deus está fazendo, nós não conseguimos enxergar. Impossível ao homem. Não conseguimos enxergar o que Deus está fazendo, mas nós temos que, assim como Felipe, obedecer e confiar, porque Ele está fazendo, tenha certeza disso. Às vezes você pode olhar e falar assim: o que eu vou vir fazer no culto de oração? Para que eu vou abrir o YouTube no culto de oração? Tem tantas outras coisas para fazer, tem tantas outros cultos, talvez muito mais bonitos para o Senhor. Que bom que Deus olha o coração, não é verdade?
Que bom que Deus olha para o que está dentro de nós, porque muitas vezes, como Nínive, nós queremos ir lá naquele canal que o culto tem um louvor completo. Nós queremos ir para aquele culto em que a irmã, o pessoal do louvor está com a equipe toda, a igreja está cheia, está aquela maravilha. Muitas das vezes nós queremos esses tipos de coisa. E Deus está olhando para o nosso coração, o culto que nós vamos oferecer a Ele. Às vezes você entra num lugar como esse, e o que eu quero dizer para você, meus amados irmãos, de repente seu desejo eu vou ver outros cultos. O nosso culto ali não vai ter louvor, então não vou ver mais. Mas eu vou falar uma coisa para você. Aquela igreja cheia de gente, aquela igreja cheia de pessoal da equipe de louvor, não é a tua igreja. Se a igreja está cheia, é porque poucas pessoas que eram daquela igreja se comprometeram, assim como Felipe, a servir a Deus naquela igreja, a fazer a obra de Deus ali aonde Deus colocou. E porque ele obedeceu a Deus e ficou ali aonde Deus colocou, ali Deus o capacitou, ali Deus o treinou e ali Deus fez crescer. Talvez é por isso que está cheio. E acredito que não é só talvez, não, acredito que é por isso que está cheio. Porque pessoas obedeceram, porque pessoas confiaram de que Deus tem poder de transformação, Deus tem poder de transformar, e Ele vai operando. Conforme nós vamos obedecendo, Ele vai agindo. Conforme nós vamos confiando, Ele vai agindo. Felipe obedeceu, Felipe confiou. Ele não fazia ideia do que ia acontecer, mas ele estava lá. E meus amados irmãos, graças a Deus, porque Felipe ouviu, porque Felipe obedeceu, porque Felipe confiou, porque ali no meio da estrada, onde Felipe pudesse olhar e falar assim: o que eu vou ficar fazendo aqui? Agora eu vou olhar para um lado, vou olhar para o outro. Tinha um homem, um único homem passando ali, com a sua carruagem, e não era qualquer homem não, era o oficial da rainha de Candace, um reino, um cara poderoso. Meus irmãos, eu estava estudando um pouco sobre essa questão e acredito que acharam pergaminhos falando sobre Jesus para aqueles lados e se questionaram como é que eles chegaram até aqui, quando o Evangelho não diz que vieram até para cá, a Bíblia não fala que vieram. E eu respondo para você: e o eunuco que aceitou Jesus e que tinha grande influência? Deus sabe o que faz. A palavra que nós podemos trazer é: Deus não dá ponto sem nó. Ele sabe exatamente o que Ele faz, e Ele sabe exatamente o que Ele está fazendo hoje através desse culto. Ele sabe exatamente o que Ele está fazendo hoje. Ele está formando guerreiros neste culto. Ele está formando pessoas. Ele está chamando pessoas à obediência. Ele está chamando pessoas à confiança e principalmente ao amor. Pelo amor que Felipe tinha pelo seu Salvador Jesus Cristo e pelos seus irmãos, ele se colocou à disposição de Deus. E a palavra que eu digo para você essa noite é: coloque-se à disposição de Deus para fazer a vontade de Deus. Seja suscetível, seja sensível à voz do Espírito Santo, e você vai ver Deus fazendo coisas na sua vida que você nem imagina, te usando como Ele deveria usar, a partir do momento que você se disponibiliza, a partir do momento que você confia, a partir do momento que você obedece. Uma pessoa que obedece, uma pessoa que confia em Deus, uma pessoa que ouve Deus, uma pessoa que ama a Deus, não tem como Deus não usar, não tem como Deus não falar, não tem como Deus não agir. E eu quero ser um ponto onde Deus vai usar, eu quero ser esse meio por onde Deus vai falar. Eu quero ser esse que também de repente tenha que ir para uma estrada deserta, mas confiar. E meus amados irmãos, o que eu digo para vocês essa noite é: não olhe as circunstâncias, não olhe as dificuldades, não olhe os problemas, olhe para o nosso Deus. Confie em nosso Deus, obedeça ao nosso Deus, faça a vontade do nosso Deus. E você, quem sabe, vai ouvir o que eu ouvi hoje. Acharam pergaminhos numa terra distante falando sobre Jesus, quando pessoas não pisaram lá. De repente você é um canal de bênção nas mãos de Deus por causa da sua obediência, por causa do seu fervor, por causa do teu amor, por causa da tua confiança. Deus vai fazer coisas que você nem imagina. Nosso irmão Wilson tem um canal no YouTube,
um canal que cresce, um canal que as pessoas veem. O irmão Wilson tem a oportunidade de ser bênção na vida dessas pessoas, e talvez ele nem saiba o que Deus está fazendo por meio do seu canal. Talvez ele nem imagine, ele olhe lá só números, 1.000, 2.000, 3.000, mas ele não sabe quantos desses são eunucos que têm influências e que podem transformar vidas lá fora. É assim que Deus nos usa. Nós só precisamos obedecer, nós só precisamos confiar e principalmente amar, porque aquele que ama faz qualquer coisa. Aquele que ama entra numa estrada deserta e fala: mas meu Deus, é uma estrada deserta, mas meu Deus, é uma dificuldade, meu Deus, eu posso morrer lá, mas por amor eu vou para lá, porque o que importa é fazer a tua vontade. A tua palavra diz que nós devemos temer ao Senhor, não temer aos homens. Porque o homem, ele pode matar o corpo, mas depois disso ele não pode fazer nada. Mas Deus pode matar tanto o corpo quanto mandar a alma para o inferno. É esses a quem nós devemos temer. Em Deus nós devemos amar e confiar. E eu quero te convidar essa noite a fazer isso. Da mesma forma que eu falei domingo passado para as pessoas que estavam aqui, convidando-as a aceitar Jesus, dizendo: não saia deste lugar sem Jesus na sua carruagem. O que eu digo para vocês é a mesma coisa. Não ande nessa estrada com Jesus sem fazer a vontade dele. Não coloque Jesus na sua carruagem para depois olhar para o lado e esquecer que Jesus está lá. Mas siga as instruções dele enquanto ele estiver na sua carruagem. Enquanto você estiver nessa viagem chamada vida, faça a vontade de Deus, obedeça a Deus, confie em Deus e ame ele principalmente. E você vai ver coisas grandiosas que Deus vai fazer na sua vida. Deus usou grandes homens, e Ele não precisa de muitos para isso. Nós sabemos que os maiores avivamentos que ocorreram nas cidades, os maiores avivamentos que aconteceram em lugares grandes, países, Deus usou um único homem, Deus usou um único pregador. Nós vemos Elias dizendo: eu estou sozinho. Todos se extraviaram, só eu sobrei como profeta do Senhor. Elias achava que estava sozinho, mas não estava. Mas ele era o único que não havia se escondido. E porque ele foi a lugares que talvez ele não queria ir, ou talvez lugares que ele tinha medo de ir, Deus o usou grandemente e transformou a história da sua nação por meio de Elias. Deus quer Elias aqui também. Deus quer usar pessoas como Elias. Deus quer usar pessoas como Daniel. Deus quer usar pessoas como José. Deus quer abençoar a vida da igreja por meio de pessoas que se disponibilizam a fazer a vontade de Deus e seguir aquilo que Ele quer. Pessoas obedientes, pessoas que confiam e pessoas que amam. São essas que Deus usa e são essas que Deus vai usar. Nós só precisamos de um. Meus amados, nós só precisamos de um. E eu quero ser esse um. Espero que você queira ser um também, para a honra e glória do nosso Deus. Amém? Feche os seus olhos, nós vamos orar neste momento. Pai de amor, nós te louvamos pela oportunidade que o Senhor nos dá de adentrarmos este lugar e mais uma vez, ó Pai, aprendermos com a Tua palavra. Ó Deus, essa palavra fala primeiro ao meu coração, ó Deus, porque o Senhor tem me chamado para a obediência. O Senhor tem me chamado, ó Deus, para confiar. O Senhor tem me chamado para amar. O Senhor tem me chamado, ó Deus, para sair da minha zona de conforto e começar a trabalhar para Ti, ó Pai. Que o Senhor, ó Deus, nos abençoe. Ainda que nós achamos que temos trabalhado muito, feito muito, ó Deus, nós lhe pedimos, ó Deus, que nós possamos confiar em Ti, amar a Ti, ó Deus, nós continuemos obedecendo a Ti de tal forma, ó Deus, que o nosso serviço, seja ele qual for, ó Pai, seja muito mais eficaz. Às vezes uma única pessoa que nós falamos vai converter, Senhor Deus, 10, 20, 1000, 30. E tudo começou com a gente, Pai, porque um dia nós ouvimos a Tua palavra, porque resolvemos obedecê-la, porque resolvemos confiar e amar acima de tudo. Que o Senhor continue nos usando, que o Senhor continue capacitando. Levanta, Deus, aqueles que são Elias. Levanta, Pai, aqueles que são Eliseu. Levanta, Senhor Deus, aquelas que são Débora. Levanta, Senhor Deus, aquelas que são Ana. Levanta, Pai, aquelas que são Esther. Levanta, meu Deus, aqueles que são Samuel. Ó Pai, levanta, Senhor Deus, servos do Senhor nesta igreja, Pai, capacitados para a Tua obra, verdadeiros loucos por Ti, dispostos a irem a lugares, ó Deus, que nós nem
questionamos, ó Pai, mas que vamos pela Sua vontade, pelo Teu poder, sabedores, ó Deus, de que o Senhor vai fazer, Senhor Deus, em nossa vida, aquilo que o Senhor deseja fazer. E mesmo sem saber, ó Pai, mesmo sem conhecer a Tua vontade, nós sabemos que o Senhor tem o melhor para cada um de nós. Grandes coisas o Senhor irá fazer no nosso meio. Grandes coisas o Senhor já está fazendo. E grandes homens se levantarão neste lugar para abençoar o mundo lá fora, em nome de Jesus. Muito obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito. Continua usando, continua falando, continua capacitando a sua igreja, porque em breve, muito em breve, Pai, ela vai se levantar. E quando ela se levantar, Satanás se segura, porque grandes coisas nós iremos fazer com o poder do Senhor em nossas vidas, ó Pai. Abençoa, Senhor Deus, a Igreja Batista em Jardim Cachoeiro. Levanta, Senhor Deus, aqueles que são guerreiros, ó Deus, para te servir, ó Pai, em espírito e em verdade, te servir em obediência, te servir, ó Pai, em confiança, te servir em amor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a cada um, em nome de Jesus.